sobre o que é revisão de vida do INSS. Quem deve fazer? Qual o tempo? Isso pode afetar a aposentadoria? Gabi Lima, bom dia. Explica pra gente, querida. Bem-vinda. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Bom dia a você e a todos. Pois é, hoje a gente vai entender quem são os aposentados, as pessoas aposentadas que têm direito a essa revisão da vida toda, que foi aprovada na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vai conversar com a advogada previdenciária, que ela é especialista no assunto, justamente para entender, porque as pessoas que são aposentadas, como eu disse, elas podem ter direito, mas precisa aí avaliar alguns critérios e algumas regras. E quem tem todos os detalhes para a gente é Thaís Delfino, que é a advogada, como eu disse, previdenciária. Thaís, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Então explica pra gente, de fato, pra gente ficar bem claro pra quem tá em casa, o que é essa revisão da vida toda. Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os espectadores. Vamos tentar, esclarecer um pouquinho sobre o que é realmente essa revisão da vida toda. O INSS, quando ele realiza o cálculo do benefício, ele, em geral, utiliza as contribuições de julho de 94 até o mês anterior ao período da aposentadoria. Na possibilidade da revisão da vida toda, o segurado ele pode se utilizar de todos esses salários de contribuição. Então, dos salários que ele fez, as contribuições que ele fez durante toda a sua vida contributiva para o cálculo do seu benefício. É bom só 2 pontos, deixar bem amarradinhos. O que é que acontece? O cálculo, a revisão da vida toda se aplica ao cálculo do benefício, certo? Porque o tempo de contribuição, o INSS, ele tem que contar, todo o tempo que o segurado trabalhou, todos os vínculos que a pessoa trabalhou. É só na hora de ser calculado o valor do benefício que ele leva em consideração esses salários. E aí, para alguns segurados, é mais benéfico utilizar os salários de toda a vida, de todo o período de contribuição. Então, para esses segurados, é interessante verificar a possibilidade da revisão da vida toda. Lembrando que a pessoa tem que receber um benefício do INSS para ter direito à revisão da vida toda, Está vinculado ao regime geral da Previdência. Perfeito, Thaís. Então, assim, as pessoas que estão assistindo a gente, como você tinha até me explicado, algumas pessoas já têm procurado essa revisão, mas nem todas se enquadram, Por que seria, então, que a pessoa não teria direito, então, a essa revisão da vida toda? Perfeito, Gabriela. Realmente, algumas pessoas, elas não se enquadrariam. E aí, depende muito de uma avaliação individual. Por quê? Porque é importante que seja realizado o cálculo do valor do benefício desse segurado para ver se realmente ele vai ter vantagens com a revisão da vida toda. Mas, de maneira geral, em algumas situações, as pessoas que recebem o benefício há mais de 10 anos, existe a questão do prazo decadencial para poder fazer esse requerimento. Então, se você recebe esse benefício que foi concedido com um prazo superior a 10 anos, então você já não vai poder requerer a revisão da vida toda, porque já teve a decadência, então já não pode ser feito. É uma outra situação. A pessoa que ela só começou a contribuir realmente com o INSS a partir de 94, ela não vai ter salários anteriores, a julho de 94. Então, aí também ela já não vai ter direito a essa revisão da vida toda. E num outro ponto, que é muito importante amarrar, é a questão das pessoas que se aposentaram com as regras após a reforma da Previdência. Por quê? A revisão da vida toda ela só pode ser aplicada para as pessoas que se aposentaram nas regras anteriores à reforma da Previdência, que é a Emenda Constitucional 103, que foi de novembro de 2019. Então, se a pessoa ela teve a aposentadoria com base nas regras da reforma, aí também não vai ser aplicada a revisão da vida toda. Perfeito, Thaís. Então, ou seja, é importante ficar atento, então, a essas datas para que a pessoa realmente não fique frustrada, se for atrás. Mas aí, de fato, como é um assunto um pouquinho complexo, a gente sabe que, às vezes, a gente não entende assim de cara. O ideal, realmente, é que a pessoa procure um advogado, Porque, às vezes, vai direto no INSS, já acha que foi negado e o advogado pode esclarecer isso, então, para esse beneficiário, não é isso? De fato, se a pessoa for buscar diretamente o INSS, fazer o requerimento da revisão da vida toda, o INSS provavelmente vai negar, porque foi uma decisão que a gente chama de jurisprudencial, foi uma decisão de justiça, Decisão do STF. Então, o INSS, ele costuma negar esse tipo de pedido. E aí, é preciso procurar o judiciário. É obrigatório procurar um advogado? Porque tem esse questionamento, Não é obrigatório, mas é bastante recomendável.
Porque a gente está falando de um cálculo para analisar o seu valor de benefício. Então, nem sempre esse segurado ele vai saber realizar esse cálculo, que é complexo, que pega média aritmética, pega uma série de proporções, uma série de coisas. A gente vira até um pouco... O advogado também vai fazer cálculo, né? Então, é importante ser feita essa análise deste cálculo antes de fazer o pedido do benefício. Então, para que você não tenha nenhum risco, nenhuma frustração, é recomendado procurar um advogado especialista em direito previdenciário antes de fazer o pedido da revisão, para ver se você se aplica nesse caso. Perfeito, Thaís. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. E para quem está em casa, certeza que ajudou bastante. Então é isso, pessoal. Você que está acompanhando a gente aí em casa, ficou atento aí às dicas da advogada, da doutora Thaís até agora. Você, se tem interesse em realmente saber se tem direito a essa revisão da vida toda, então, se você tem dúvida, não sabe exatamente como fazer esse cálculo, é importante seguir essa orientação que ela trouxe de procurar um advogado que seja especialista na área previdenciária, para que ele possa, então, dar maiores esclarecimentos e dar os encaminhamentos corretos para que você descubra se realmente tem direito, então, a essa revisão. Eu volto com você, Bruno. Obrigado, Gabi, pela sua participação conosco agora às 6h23. Um catador de reciclagem